Senhoras e senhores, devidamente autorizado pelo Dr. Pedro Marcos Barbosa, vamos dar início a estas palestras. O Pedro Marcos cometeu a temeridade de me convidar para atuar como moderador. Confesso que não tenho todos esses dotes literários. Talvez a única coincidência que eu tenho em relação a Shakespeare, Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, que assim como os nossos palestrantes dispensam apresentações. Eu não tenho que se apresentar aqui, sou eu. Eu sou diretor do Instituto dos Advogados Brasileiros, hoje atuo como diretor financeiro e é uma honra para mim estar aqui. Só pode ser uma benesse do nosso amigo. Mas realmente é fascinante. Shakespeare e Machado de Assis na literatura. E a tarefa não poderia estar melhor confiada. Não há dois nomes, nomaços do nosso direito, estão aqui nos honrando com a sua presença, que é o meu velho amigo Denis Barbosa e o Dr. Zé Roberto de Castro Neves. Eu peço a ambos que se levantem e ocupem os seus lugares à mesa. Cada um falará pelo prazo de 40 minutos e depois teremos um debate. Dizer aos senhores o seguinte: apresentá-los, se eu fosse apresentá-los em toda a extensão dos respectivos currículos, nós ficaríamos aqui até 10 horas da noite, porque não lhes faltam títulos e méritos. Podem escolher, a direita ou a esquerda, não há nenhuma preferência. Um prazer tê-los aqui. O doutor Zé Roberto de Castro Neves é doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Cambridge University, Inglaterra, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Civil, membro do Conselho de Juristas do Senado para a revisão da Lei de Arbitragem Brasileira, vários trabalhos publicados, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, é poliglota, etc. Suma, meu Deus do céu. Dizer mais o quê? Eu vou ficar com complexo, é melhor parar por aqui. Bom, em relação ao Denis Barbosa, que eu conheço há mais tempo do que o filho dele, né? Isso é verdade. Nos conhecemos na casa de um grande autoralista brasileiro, o Dr. Henry Gessen. E essa fera aqui já dominava a propriedade industrial e a gente sempre aprendeu muito com ele. O Denis é mestre em Direito pela Columbia University School of Law, Nova York, mestre em Direito Empresarial pela Universidade Gama Filho, doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o que me deixa definitivamente complexado, escreveu 44 livros e mais de 200 trabalhos. Eu consegui escrever um livro só até agora e achei que era muita coisa, mas definitivamente não dá nem para começar. Shakespeare e Machado de Assis. Vamos pegar a literatura dos séculos XVII e XVI, juntar com os séculos XX e XIX e perguntar aí o que eles teriam em comum. Tem muita coisa em comum. A primeira coisa em comum é que eu tive a oportunidade de visitar a casa de ambos. A chamada Casa de Machado de Assis, que é a Academia Brasileira de Letras, que meu avô pertenceu à Academia Brasileira de Letras, o renomado teatrólogo Juraci Camargo, autor de Derlipag, tantas outras tragédias e dramas que ocuparam os palcos brasileiros por 2 ou 3 décadas, pelo menos. E lá eu ia tomar o chá com os imortais para beber daquele papo gostoso e tudo mais. Então, invadi a denominada Casa de Machado de Assis algumas vezes. E tive a oportunidade, aos 18 anos de idade, em Stratford-on-Avon, para conhecer a casa de Shakespeare. E o berço do Shakespeare. Eu não acreditei que fosse o berço do Shakespeare, evidentemente, o original, mas eu fingi que acreditei, porque eu cheguei à seguinte conclusão: turista tem que ser crédulo, porque turista paga em dólar ou euro, e se não acreditar, está perdendo dinheiro. Então, eu acredito piamente que eu vi o berço de Shakespeare. E o outro traço em comum, eu estou invadindo um pouco a área de vocês, mas não resisto, porque eu também sou advogado e gosto de falar, é o seguinte, que há um traço em comum nesses gênios da literatura. Eles escrevem sobre sentimentos comuns à humanidade. Ódio, paixão, amor, ciúme. E isso é universal. É o fenômeno com Molière também.
E há alguma ligação, por exemplo, palpável entre a obra de Shakespeare e Machado de Assis? E Dom Casmurro, por exemplo, eu acho que há uma ligação, por exemplo, de Dom Casmurro com Otelo, de Shakespeare, no que concerne a trama. Não é? Então, realmente, isso é extremamente fascinante e os senhores realmente terão essa oportunidade de beber do conhecimento desses dois experts na matéria. Quem quer começar? Ele. Então, por determinação, Dr. José Roberto de Castro Neves vai dar início, por determinação do Dr. Denis. Não farei gentileza, eu farei determinação. Né? O doutor, nosso querido José Roberto de Castro Neves, dará início à sua palestra. E para desburocratizar, quando chegar no final das palestras, vamos evitar aquele negócio de papelzinho, faz uma pergunta, depois você responde por e-mail. Não. Todo mundo aqui é estudante de direito, é advogado, todo mundo adora o microfone. Quando terminar, vai para lá, dá esse gostinho de ter falado do microfone do IAB, para quem não é do IAB, e faz a sua ponderação. Não é só pergunta, não. Dá a sua opinião, faz a sua ponderação, cutuca as feras aqui, fazendo, até discordando, se for o caso, se tiverem coragem para fazer isso, tudo bem. Então, doutor José Roberto de Castro Neves, Shakespeare e Molière à sua disposição. Molière não, Machado de Assis. Bom, muito obrigado pelas palavras gentis, doces. É uma responsabilidade por várias razões. Aliás, agradecer também, antes que eu me esqueça, ao Pedro pelo convite gentil de vir aqui falar sobre esse tema tão agradável. Esse é um momento, claro, de prazer, né? A gente cuida aqui dos agravos e embargos e apelações e prazos, e aqui, claro, esse é um momento de absolutamente de prazer, né? É um momento de alegria, que a gente está falando sobre um tema tão agradável, e que não tem nada a ver com prazo, né? Nada disso. Dizer ao Denis também que é uma honra enorme aqui dividir a mesa com ele. O Denis é uma figura conhecidíssima, uma inteligência notória, não é? É uma honra muito grande. E também dizer ao Denis que eu estou falando primeiro porque manda quem pode, obedece, tem juízo, mas também em benefício da plateia, porque seria um anticlima se eu falasse depois, entende? Então acho que é o bom que você fale depois para ter o grande finale. Então acho que vai ser assim, benefício de todos, inclusive meu, que o Denis fale depois. Bom, o nosso tema, eu tenho 40 minutos para falar, então o sofrimento tem um tempo para acabar. É um tema delicioso e eu sempre gostei muito de ler, lia alucinadamente, lia um livro atrás do outro. Tenho um problema, inclusive, de ter livro em casa. Mamãe, que está aqui, hoje é curiosíssimo, porque estou com mamãe aqui na plateia, tenho que revelar isso a vocês. Eu acho que isso não acontece com muita frequência. Eu faço palestra para burro, dou aula para burro, mas a mamãe, esse é um negócio que não é comum, mas é uma alegria grande. Eu até brinquei com o Pedro que, já que ele trouxe o pai, eu trouxe minha mãe para equilibrar, o que é justo, não é? Mas a mamãe sabe, hoje tem livro meu na casa dela já, porque não cabe mais na minha casa tanto livro. Eu tenho um problema compulsivo de compra de livro. Eu passo na livraria, tipo alcoólatra anônimo, não entro para não ter problema de comprar. Mas, dentre essas paixões de literatura, Shakespeare sempre teve um papel muito especial. Eu lia muito, lia, voltava. E no direito, né, a gente tem essa mosca, porque nós somos alfabetizados de novo, quando a gente entra para a faculdade de Direito, eu falo isso para os alunos, né? Tudo passa a ter uma nova leitura, né? Qualquer notícia de jornal, o assunto que você ouve, uma conversa entre amigos, o direito te dá essa nova forma de ver, esse novo prisma, não é? E é assim também com a literatura. Então eu via Shakespeare e dizia, poxa, mas isso aqui é muito jurídico, meu Deus do céu, esse cara aqui, ele tinha um conhecimento jurídico violento, isso aqui é jurídico. E depois fui me aprofundando mais, e a coisa ficou quase compulsiva, e eu aprendi que realmente não era à toa isso, né? O Shakespeare, ele tem 38 peças, tem uma discussão sobre a autoria de uma peça, mas 37, 38 peças, e nessas 38 peças, 20 tem um julgamento. E tem temas jurídicos que permeiam todas elas, mas por que isso era assim? Porque grande parte dos
da audiência de Shakespeare era feita de alunos de direito, de advogados. Algumas das peças foram encenadas pela primeira vez nas escolas de direito, que eram os Inns, em Londres, e o julgamento é teatral, né? O julgamento prende a atenção do espectador. Então era interessantíssimo que houvesse um julgamento, porque com isso ele garantia, né, numa novela, quando você tem um julgamento, numa peça, quando você tem um julgamento, fica todo mundo, né, extasiado, olhando, né, querendo saber qual vai ser o desfecho daquele julgamento, e a gente vê isso na nossa vida prática, porque aquela emoção, né, quando está havendo um julgamento, a gente vive isso todo dia, mas quem não é advogado, né, que não é juiz, que não vai ter esse prazer, né, desse frisson do julgamento, nas peças ele conseguia ter essa experiência. Então, assim era. Então, muitas questões jurídicas. E ele tinha muitos amigos advogados, então tem uma história grande. Até há uma grande discussão, porque em torno, ao redor de Shakespeare, tudo é motivo de muita discussão, de muito livro, de muita indagação. Uma das discussões é exatamente a existência de Shakespeare, ou melhor, se Shakespeare foi o real autor das peças dele. E é um tema delicioso esse, um tema realmente que é um barato, é uma viagem sem volta. E uma dos grandes candidatos a Shakespeare, isso a gente teria que ficar aqui, eu não teria 40 minutos, eu adoro esse tema também, o Bacon, que foi um filósofo, que foi um jurista, e a argumentação de por que teria sido o Bacon, o Shakespeare, exatamente por conta dessas muitas informações jurídicas que a obra dele existe. E o Bacon é contemporâneo dele, né? O Holmes, que foi um grande ministro juiz da Suprema Corte Americana, tem uma passagem, uma carta que ele até manda para um amigo dele, é uma passagem conhecida, porque ele cita Shakespeare, diz que a gente tem que deixar a nossa mente aberta sempre para grandes discussões, entre elas se foi Bacon que escreveu Shakespeare. Ele dizia o Holmes, que foi um outro gênio também do direito, né? Enfim, então essas coisas são questões que eu tento até quando eu tomo uma posição muito forte, eu tento voltar atrás e, deixa eu aqui abrir a cabeça e não me fechar nesse ponto. Mas enfim, não foi Bacon, com certeza, a gente vai chegar lá já, foi Shakespeare mesmo, essa é a minha opinião, não tem jeito. Mas é um barato essa discussão, até isso se discute em torno de Shakespeare. Aí volta e meia, alguém me conversa, a gente conversa sobre esse tema, que é um tema que eu gosto, tá? Não, mas realmente aí começam a vir com os argumentos. Tem um que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte: os Beatles, eu adoro Beatles, assim, eu também, fascinação completa, desde sempre e tudo mais. E os Beatles foram jovens também, porque voltando aqui um pouco, toda a tese anti-Stratfordiana, anti que Shakespeare não foi ele, ela mais ou menos parte da seguinte ideia: olha, o Shakespeare foi um sujeito que nasceu numa cidade do interior da Inglaterra, lá no meio, né, longe, alguns dias de Londres de caminhada, né, evidentemente não foi um cara muito culto, os pais deles eram semi-analfabetos, e que, portanto, ele não poderia ter tanto conhecimento como ele teve. Isso prova, e naquela época em que a inteligência inglesa, né, os espiões da rainha, né, e depois do Jaime, primeiro da Elizabeth I e depois do Jaime, eram muito fortes. Então, todos esses grandes teatrólogos morreram de mortes misteriosas. O Marlowe mesmo foi assassinado, que era um outro contemporâneo dele. Então, ele tinha que se esconder. Então, era alguém que escrevia, na verdade, e colocava o nome. Essa é a grande tese. Então, quem seria essa pessoa? Mas eu gosto muito dessa comparação com os Beatles, porque os Beatles também eram 4 jovens de uma cidade interior da Inglaterra, que não tiveram nenhuma educação, para citar outros ingleses, né? A gente podia ter outros exemplos. E Machado de Assis é um ótimo exemplo, né? Porque daqui a pouco alguém vai dizer que Machado de Assis, que também tinha todas as histórias, mas vou deixar o Dente para tratar do bruxo, né? Daqui a pouco. Mas o Machado de Assis também, e os Beatles, eram caras do interior que nunca tiveram educação musical, né? O Paul não tinha mãe, o John não tinha nem pai nem mãe, que ele foi criado pela tia, né? O Ringo, coitado, esse era um garoto de rua quase, né? O George era o filho do cara que dirigiu o ônibus, e, no entanto, esses caras entre 63 e 69 fizeram 13 discos e revolucionaram a história da música para sempre. Então, alguém vai dizer daqui a 200 anos? Não, eram extraterrestres, na verdade, né? Na verdade, não era o John Lennon mesmo, era uma outra pessoa. Enfim, são aquelas grandes questões, e a verdade é que o ser humano nos impressiona muito. E a história do Shakespeare, para quem gosta e para quem vai estudando um pouco mais, consegue ver que nem Beatles, né? Quer dizer, que
citando Beatles aqui só para dar um exemplo, né, mais próximo de muitas pessoas, sei lá, que vai de Please Please Me para Abbey Road, né? O Shakespeare, sendo das primeiras peças dele, que eram peças ingênuas, embora geniais, porque já estava lá, né? Os Fidalgos de Verona, Megera Domada, um começo um pouco adolescente, né? Romeu e Julieta, que é uma peça pop, né? Uma peça assim, para entrar numas peças de maior discussão, né? Júlio César, aliás, Júlio César é uma peça incrivelmente atual, depois a gente volta a esse tema. Júlio César, para ir para os grandes dilemas mesmo da humanidade, as grandes desgraças, né? Uma fase de depressão, ele perde o filho, ele perde o pai, aí vai para Hamlet, Otelo, que são peças mais profundas, Macbeth, né? Lear, então, e depois ele faz as pazes com a humanidade, sei lá, Conto de Inverno, A Tempestade, ele entra naquelas peças problemas no meio do caminho ali, que mostra o momento, mas você consegue claramente observar que tem um fio condutor que é da história dele, porque, né, o homem é ele próprio e suas circunstâncias, né? Então ele era isso, né? Então você consegue visualizar um caminho feito por um ser humano nessas peças, que vão desde as primeiras peças e seguindo, e consegue ver que era uma única pessoa, né? Enfim, então tem, mas enfim, isso é uma discussão interessante. Mas eu queria até começar aqui, já comecei, já fui adiante já, mas começar um pouco, dizer para vocês, por que Júlio César é uma peça atual, rapidamente. A gente estava falando aqui das peças com julgamento. O Júlio César não tem um julgamento, né? Mas Júlio César tem um grande debate. Então, rapidamente, Júlio César é uma peça incrivelmente atual. E por que é atual? Não sei se vocês lembram um pouco da história, mas Júlio César é o grande ídolo dos romanos, né? Ele volta, ele é querido, ele é adorado, e há os conspiradores que têm muito medo, sim, muito medo do que Júlio César pode se transformar, né? Eles falam que Júlio César é o ovo da serpente, né? Assim, a expressão é shakespeariana, né? Que dali pode sair a serpente, ele pode virar o ditador, né? E eles convencem o Brutus, que é o inocente útil da história. O Brutus não é à toa que os críticos falam muito que essa é a tragédia de Brutus, não é a tragédia de Júlio César, né? Porque Brutus é o grande dilema. Brutus, olha, ele vai se transformar no tirano. E em função disso, dessa história, eles acabam convencendo o Brutus que ele tem que participar da história. Então, Brutus, juntamente com os demais conspiradores, matam César, né? Apunhalam César, enfim, traem César e vão explicar para o povo o que aconteceu. Então tem dois discursos que são totalmente brilhantes, é difícil saber qual é o mais interessante, que é o de Brutus e o de Marco Antônio, que é o querido de César e que vai dizer ao povo, né, o que aconteceu sem poder dizer o que aconteceu, né? Então, Brutus, e esses dois discursos, o de Brutus e o de César, é um discurso interessantíssimos, porque se você analisar bem, isso é uma questão bem de advogado, é o discurso da razão, de um lado, e de outro lado o discurso da emoção, da pura emoção, né? E aí, nós, advogados, muitas vezes temos que entender qual é o melhor discurso, né? Que realmente é a arte do convencimento ali, né? Qual é o melhor discurso? Então vem o Marco Antônio, o Brutus primeiro, né? E explica para o povo, um discurso totalmente racional, mas brilhante. O povo está inseguro, não sabe o que aconteceu. Todo mundo amava César. Por que se matou César, já que ele era o amado, já que ele era o querido? Então ele vem e diz, olha, ninguém amava César mais que eu, e é verdade. Realmente, César era o meu pai adotivo, mas eu tive que matar César. Por quê? Porque eu amava mais vocês, porque eu amava mais a coisa pública. Eu ponderei, e nessa ponderação eu achei que era mais importante preservar a nós, a liberdade, do que o meu interesse pessoal. Então eu cortei a minha carne. E aí o povo se convence disso. Realmente, Brutus é um homem correto, né? Poxa, Brutus, ele esclareceu aqui que ele matou César. Viu? É o Brutus, né? Daí veio o Marco Antônio, mas o Marco Antônio naquela hora está por baixo. Então ele diz, olha, você não pode aqui praise Caesar, né? Você não pode aqui vir aqui, né, elevar César. A gente acabou de conseguimos domar aqui a massa vai sendo guiada um pouco em função desses discursos. Então ele vem e diz, não, eu não vim aqui eles estão dizendo aqui que o César era um homem, né,
que só pensava nele, mas vocês viram, eu ofereci a ele a coroa nas Lupercais, nas festas, né? Ele não quis 3 vezes, ele negou, mas o Brutus é um homem honrado, o Brutus deve saber o que está falando, né? E olha, eu ofereci, vocês estão dizendo que o César só pensava nele, que o César também era ganancioso, mas vocês viram que ele vinha das guerras, né? Dividia conosco aqui, o butim, né? Mas vocês estão dizendo que ele era um homem ganancioso, né? E o Brutus é um homem honrado, enfim, então deve ser assim. Dizendo que ele só pensava nele, mas ele ia lá, se colocava de peito aberto na batalha, mas vocês estão dizendo, né, que ele só pensava nele, deve estar certo, porque o Brutus é honrado. E assim vai, e lá pelas tantas está todo mundo se perguntando, vem cá, né? É óbvio que mataram César por outros motivos, isso aqui não é uma questão política, e aí a coisa vira, e é incrível, tem até uma cena. Eu nem me preparei para falar sobre César, eu entrei hoje aqui porque agora a história de César está tão em voga com essas manifestações, e eu sempre me lembro um pouco como a massa pode ser, de uma forma ou de outra, direcionada e sem entender muito bem, não é, para onde que ela está caminhando. Mas só para terminar, César, que é uma história, eles percebem, não é? Isso não está na peça, mas eles percebem que é impossível matar César. Eles podem matar o homem César, mas jamais matarão o que César significa, né? E aí que é a grande desgraça deles, claro. Mas tem uma cena interessante que eles mandam matar todos, né? A turba lá, irada, ulcerada, né? Vamos matar todo mundo e tudo. E aí tem um dos conspiradores que chama Sina. E eles acham um Sina, só que é o Sino poeta, né? Outro Sina. Você, Sina, você é um conspirador. Não, eu sou outro Sino, eu sou Sino poeta. Pouco importa, é o mesmo nome, né? Que é uma brincadeira também que o Shakespeare faz, claro, para dizer o seguinte, nessa hora, né, o poeta não tem lugar para nada nessa hora, né, quando já não é mais a razão que toma conta, esse discurso a brincadeira toda, ou a história toda entre exatamente entre a paixão, a emoção e a razão, que às vezes, né, quem vai nessa hora comandar. Bom, a gente aqui tinha milhões de peças para tratar, e o tempo também bem curto. Eu já me perdi aqui no tempo, vocês me deem um sinal aqui. Denis, por favor, me fale quando eu devo terminar, mas rapidamente, eu colhi algumas passagens, mas principalmente eu vim tratar aqui do Mercador, porque é uma peça que tem muito jurídico, mais conhecida, e para muitos, principalmente os advogados, é uma porta de entrada no universo shakespeariano. E já vou advertir a vocês que é uma das primeiras peças do Shakespeare, né? E ele estava longe ainda de ter desenvolvido completamente o talento que ele tinha, que ele vai demonstrar nas peças mais para frente. Mas é uma peça maravilhosa, divertidíssima, muito engraçada. Aliás, é outra coisa, ele é qualificado como uma comédia, mas às vezes você lê e você acha que não tem nada de comédia, que é uma tragédia. Então tem essa brincadeira que é bastante comum na obra do Bardo, né? Mas olha só, na verdade, isso aqui é muita tecnologia para mim. Eu vou apertar alguma coisa e não funciona. Bom, não. Se me ensinar, eu aprendo, mas... Bom, eu posso também... Qual é o seu nome, desculpa? Henrique? Pô, Henrique é o nome de... Aliás, você sabe que o Shakespeare fez várias peças para o Henrique, porque... Só para essa coisa meio maluca de ficar associando, porque foi um rei, né? Teve a Henriada, que são os Henriques todos. Claro, que vai culminar no Henrique V, que era o grande ídolo, né, do povo inglês, que era um rei modelar e tal, mas vem lá de trás. Tá, o Henrique IV, enfim, peças muito, muito bacanas. Mas, rapidamente, uma das primeiras coisas que eu queria mencionar com vocês, que é um barato shakespeariano, é a história da concisão shakespeariana, do talento para chamar a atenção do espectador, né, do leitor, nas peças dele. E esse é um desafio que nós, advogados, temos, e de professores também, né, Pedro, temos que enfrentar com muita frequência, ainda mais num mundo massificado como é esse, né? A gente vê, às vezes, aquelas peças, antigamente, muito longas, né? Aqueles raciocínios, né, intermináveis, um barato de ler, incríveis, a gente aprendia muito, mas o mundo hoje é um pouco mais rápido, né? O juiz tem outro número de processos, tem outra quantidade de processos, então você tem que realmente primar, às vezes, pela concisão e pela objetividade. E o Shakespeare é um gênio nessas coisas, tá? Um gênio. Isso aí é o começo do Romeu e Julieta, que é também uma peça iconoclástica, que todo mundo conhece a história. E o que eu queria chamar a atenção de vocês, que ele começa assim, ele começa com essa... E são 8 linhas, se eu não me engano. E nessas 8 linhas, ele conta tudo o que vai acontecer. Tudo. Ele vai do começo ao fim e explica para a pessoa exatamente o que ela vai ver. Em 8 linhas, ele já explica, olha,
duas famílias iguais, então ele já não vou ler para vocês, mas, enfim, até para te ganhar tempo, mas o fato é que é uma técnica extraordinária de exposição. Você, logo no começo da sua peça, da sua fala, já dizer do começo ao fim que você vai tratar, né? Que às vezes falta muito, né? Você vê às vezes umas peças, às vezes uma medida cautelar, o cara tem que, né, conseguir eliminar, o cara só vai contar o problema dele na 10ª folha, poxa, ninguém chega lá, né? Então assim ele com muita inteligência já explicava tudo, que é um barato, e prendia, claro, a atenção do Henrique. Você me ajuda com a próxima? Esse é o começo também outro ícone clássico do Hamlet, é a primeira cena do Hamlet, né? Que é uma peça incrivelmente jurídica, sobre vários aspectos, inclusive porque o tema central de Hamlet é sempre a responsabilidade. Nessa maluquice shakespeariana, bom, deixa eu falar primeiro dessa cena aqui, né? Na verdade é o começo de Shakespeare, é o começo da peça. No teatro elizabetano, você não tinha cenário, tá? Então ele deixava muito as coisas para a imaginação do telespectador, de quem estava lá vendo. Então ele começava dizendo: estamos em Messina, estamos na Dinamarca, né? Estamos, sei lá, você dizia, na Siracusa, e pronto, ele estava em Siracusa, né? Os personagens estavam em Siracusa, né? Então fazia parte. Então às vezes ele tinha que dizer, mas não era aquele estilo. Outro dia li aquele Dan Brown, estava viajando, uma viagem grande, li o livro que eu tinha, né, tal, preso no aeroporto, comprei o tal Dan Brown do Inverno, e me dava uma raiva desgraçada, porque ele explicava para você as coisas, você se sentia um idiota, né? Então assim, buongiorno, ele quis dizer bom dia. Não, assim, não, era o tempo todo assim, porque ele vai te explicando as coisas. E o Shakespeare, ele te privilegia, porque ele quer exatamente dialogar com você. Ele diz: olha, eu acho que você é um cara inteligente, acho que você tem condição, né, mamãe? Muito mandando aqui. Ele tem condição, né? Ele tem condição de te... Você é uma pessoa inteligente, então eu vou tratar você de forma inteligente. Não é que nem o Dan Brown que vai te tratar como um idiota, né? Buongiorno, bom dia, né? Ela estava vestindo, sei lá, rouge, vermelho. Era assim, o Dan Brown era uma coisa assim. Você fica com uma mãe... Mas ele, então, brincava muito e não dava as respostas, tanto que essas peças todas têm milhões de interpretações, né? Mas aqui o começo é muito bacana, e começa a peça, né? Que é uma peça longa, que é brilhante, que é cerebrina, né? Ele fala: quem vem lá? Não, você. Responde: auto se descubra. Então ele já está dizendo, bom, há um momento de insegurança. É noite, né? Porque ele fala: auto se descubra, quer dizer, é noite. Ele está dizendo, não está vendo o outro. Está frio, né? Já deu essa informação também. Viva o rei! Porque tem uma discussão no ar ali. O rei está sendo colocado em disputa, se o rei é bom, se o rei é ruim. Há uma oposição. Ele pode: Bernardo, pronto. Começa assim, são 5 folhas, sabe? E começar com quem vem lá é de uma beleza incrível, né? É de uma poesia, de um lirismo extraordinário. Quem vem lá? Daí começa uma peça que vai tratar de questões que são profundas na nossa existência. Inclusive essa reticência, né? A potência, o poder ser, o fazer, a responsabilidade. O Hamlet, ele é atordoado porque ele acha que o tio matou o pai, mas ele não tem certeza. Ele acha, ele tem, enfim, no momento ele fica um pouco seguro disso, mas também ele tem dúvida. E se ele matar o tio, vingando o pai, ele, na verdade, se for, primeiro podia não ser, ele estaria sendo um assassino do tio, né? um regicida, um assassino, quer dizer, não era o que ele desejava. Mas pior do que isso, o Hamlet, ele foi estudar em Wittenberg, né? Era a história, ele está chegando na Dinamarca. Em Wittenberg, em 1517, foi onde o Lutero iniciou o protestantismo, né? Lá colocou, explicou. Então ele estava vindo das luzes, né, para a Dinamarca, que era escura, que era medieval. Então aquela vingança com as próprias mãos era também um retrocesso, né, do ponto de vista de civilização. Então ele estava, era a briga dele por, claro, honrar o pai e a mãe, porque os freudianos todos, né, acham que a grande questão dele era realmente com a mãe. Pô, pegou a minha mãe, pegou a Gertrudes, que desgraça, nunca vou tolerar isso. Tinha esse aspecto, tem essa leitura, e
tem também a questão do tio, mas ele tinha esse dilema, ele fica na potência, ele não consegue levar adiante, e às vezes as pessoas tipo, pô, porque Hamlet mata o teu tio, uma hora que o tio está de costas, né, ali pedindo para morrer, e o Hamlet hesita e não mata, e a gente fica com raiva do Cláudio, que é o tio dele, mas ele segura e não faz, mas esse é um grande dilema. Devido a uma história que eu li também há pouco, que é interessante, Babu, que uma como é o nome disso, meu Deus? Uma historiadora, não, ela é uma pesquisadora de... Mamãe, me ajuda. Uma moça que estuda civilizações ainda primitivas, ela tinha ido lá para o meio da África. Arqueóloga? Não, ela é uma... Não era paleontóloga, não. Uma antropóloga, muito obrigado. Uma antropóloga, tá? Quando fica aqui, muito grato. Essa antropóloga tinha ido lá para o meio da África, e lá numa tribo, lá perdida, né? De pessoas ainda num outro estágio, não melhor nem pior, mas um outro estágio. Eles tinham o hábito de à noite ficarem em volta e contando histórias. Os anciões contavam história, né? E ela tinha aprendido a língua lá daquele povo e pediram para ela contar uma história para eles, né? E ela ficou meio assim e contou Hamlet para eles. É uma história muito conhecida na minha civilização, Hamlet e tal. E os locais lá acharam barato a história, adoraram a história, mas discordaram completamente da moral da história. Acharam que, por exemplo, era muito justo, que é primeiro absurdo o Hamlet falar com a mãe dele do jeito que ele falava com a mãe dele. Como assim? É absurdo. Depois, a coisa mais comum do mundo, o irmão ter casado com a mulher do pai. Enfim, então, e tem uma discussão incrível, mas é interessante como essa história falou com aqueles caras, mas de uma outra forma, né? Enfim, uma história curiosa. E o que eu ia comentar com vocês, de jurídico, jurídico de Hamlet, você vai encontrando esses pequenos achados, né? Que eu achei um estudo bem antigo, não sei se comentei isso, de 1885, lá em Nova York, de um cara dizendo o seguinte, do enterro da Ofélia. Rapidamente, a Ofélia, que é a namorada do Hamlet, tem uma grande discussão se o Hamlet consuma ou não o negócio com a Ofélia, ela se mata. E ela vai ser enterrada. E quando ela é enterrada, os coveiros estão discutindo o seguinte, poxa, ela pode ser enterrada porque é o seguinte, quando o pessoal se suicidava, o suicídio impedia, pelas leis religiosas da época, que você fosse enterrado em solo santo. E aí os coveiros, mas ela pode ser enterrada? Aí o coveiro dizia para o outro, olha, primeiro que a gente rica, né, consegue sempre dar um jeitinho, né? Já vinha um primeiro... E depois o seguinte, se ela tinha consciência do que ela estava fazendo, sabe como é que é interessante? Ela não pode ser enterrada. Mas se ela já estava louca e logo ela tinha perdido a razão, não há motivo para que ela não possa ser enterrada, porque ela já não tinha mais condição, não tinha mais discernimento. E aí não é justo. Então, é um pensamento extremamente jurídico para explicar a possibilidade ou não dela ser enterrada. Mas deixa eu adiante aqui. Quanto tempo mais eu tenho? Só para vocês... Você tem 20 minutos, prorrogáveis por mais 3 horas, se você continuar falando como você está... Não. Deixa eu correr aqui, para a gente não perder o melhor. Mas enfim, eu ia falar com vocês um pouco sobre o Mercador, né? E aí, o que acontece no Mercador? Rapidamente. O Mercador começa com o Antônio, que é o Mercador de Veneza, entediado, tá? O Antônio é um personagem claramente homossexual na peça, né? Não há nenhuma crítica nisso, muito ao contrário, mas é claramente homossexual, e é engraçado que tem muitas versões, as versões mais modernas deixam muito explícito isso. Tá? E ele está entediado, eu não sei porque eu estou triste, eu não sei o que é o tédio que me pega, que pode ser isso, pode ser que eu não sei o que é, eu estou chateado. E ele tem um alfaiate, ele tem um papachão, que é o Bassani, que é um rapaz bonitão, né? Pródigo, estroina, que reconhece, no primeiro encontro com ele, começa dizendo, eu gastei tudo que eu tinha, porque eu vivo numa forma doida, eu não tenho nada hoje, mas eu quero, Antônio, por favor, dinheiro, diz ele ao Antônio, porque tem uma jovem herdeira, né, órfã, em Belmonte, que é uma cidade próxima, que está querendo se casar, e as pessoas têm que ir lá, e eu quero um dinheiro para chegar lá, fazer uma corte a essa jovem herdeira e ganhar, e com isso poder recuperar a minha situação financeira. Quer dizer, é um negócio horroroso, né, se você analisar, mas é feito com muita graça e tal. Então, o Antônio, que é apaixonado claramente apaixonado
pelo Bassânio, né? Que diz que Bassânio, por você eu faço qualquer coisa, meu Deus do céu, sabe que ele é estranho e não se incomoda nem um pouco de dar emprestar dinheiro para ele. Diz, olha, eu só tenho um problema, que o meu dinheiro todo agora está investido nos meus barcos que estão pelo mundo. Entende? Então agora, nesse momento, eu estou sem dinheiro para te emprestar. Podia parar por aí. Mas ele fala, não, mas eu faço questão de te ajudar. E eu vou procurar dinheiro com quem tem dinheiro, quem tem... E você vai procurar, então, o Shylock. E eles vão ao Shylock, que é o judeu. O Shylock é um usurário, né? Bem caricaturizado em Shakespeare, na verdade, um gibão vermelho e tal. A palavra gueto, é interessante isso, a palavra gueto, ela nasce exatamente por um bairro de Veneza, que existia desde o século XII, onde os judeus se colocavam. E era um lugar de comerciante. Os judeus sempre foram um povo comerciante, né? Eles sempre, até pelas perseguições que eles enfrentaram, essa era uma atividade que eles podiam ter, porque não podiam ter terra, não podiam ter, foram perseguidos historicamente. Então isso eles faziam e foi até o Shylock. O Antônio desprezava o Shylock. O Antônio cuspia no Shylock. O Antônio chamava o Shylock de cão, né? E, no entanto, ele vai pedir dinheiro para o Shylock. O Shylock, então, é muito rica essa passagem. O Shylock, então, percebe que ele está precisando do dinheiro dele. Deixa eu ver se eu notei alguma coisa aqui não, ele vai lá e pede o dinheiro. Deixa eu ver só qual é o próximo slide para não me perder aqui. Ah, tá bom, perfeito. Ainda não chegamos lá. Mas o Shylock, ele vai, pede dinheiro e o Shylock aceita entregar dinheiro para ele. E, curiosamente, ele não cobra juros. Ele diz, eu não vou cobrar juros de você. O que é muito curioso, o que é muito discutido, porque normalmente o negócio dele era cobrar juros. Mas ele quer uma garantia. E ele diz, só por brincadeira, ele fala assim mesmo, só por brincadeira, vamos fazer o seguinte, você me dá 1 libra de carne sua, Antônio, em garantia. O Antônio até diz, então, se o Bassânio não me pagar, né, os 3.000 ducados que ele está pegando emprestado, você então vai me dar 1 libra da sua carne, a cláusula penal aí que ele estabelece. E então ele aceita. E o Antônio está muito seguro que isso não vai acontecer, porque ele diz, os meus barcos vão chegar, os meus navios vão chegar, a riqueza, todo o meu investimento vai voltar e eu não vou precisar pagar, então estou tranquilo, assino, onde é que tem que assinar? E ele faz toda, e a peça menciona isso, o aspecto formal desse contrato, ele é respeitado. Leva registro, carimbo, enfim, tudo mais está certo. Pois bem, e tem uma passagem interessante que o Shylock, você não me chamava de cão, você não me humilhava, e agora você vem pedir dinheiro emprestado? E aí o Antônio fala, empresta como empresta um inimigo. Não vem com esse papo não. Estou pedindo dinheiro emprestado a você porque eu preciso. Mas você não vai virar seu amiguinho agora. Você continua me odiando porque eu te odeio. Então o negócio é bem duro com relação ao Shylock. O que acontece então é que o nosso Bassânio, então, com isso, se arma todo, barco, navio, todo um séquito e vai para Belmonte. E lá ele está atrás da Pórcia para casar com a Pórcia, para entrar E a Pórcia, o Mercador, é uma peça interessante porque, como a gente vai ver aqui hoje, são 3 plots, né? São 3 temas que ele trata. É o tema da urna, é o tema da garantia e é o tema do anel. São 3 micro histórias embutidas numa só. E a primeira história que aparece mais clara é a história da urna. Por quê? Porque quando ele chega para casar com a Pórcia diz para ele, é mencionado ele, olha, a Pórcia vai se casar, mas quem vai determinar isso é uma regra estipulada no testamento do pai dela. E o pai dela fez um testamento no qual ele diz o seguinte, que os pretendentes têm que ser levados a um local onde há 3 urnas, uma de chumbo, uma de prata e uma de ouro. E o pretendente tem que escolher uma dessas urnas, e dentro dessa urna vai ter a foto da Pórcia. Aquele que escolher a urna certa, ótimo, se casa com a Pórcia. O que errar, tem que sair imediatamente, tem que se comprometer de não contar para ninguém qual é a urna certa ou qual foi a urna que ele escolheu. E assim vai. Então, enfim, tem os pretendentes que vão antes, e finalmente chega a hora do Bassânio. E o Bassânio, é importante dizer o seguinte, a Pórcia adorou o Bassânio de cara, tá? O garotão, bonitão, não sei o quê, acho que deve ter sentido que ele não era, porque a Pórcia, como a gente vai ver, ela é absolutamente voluntariosa, cheia de opinião, mandona pra burro, ela sentiu que naquele campo ela ia se criar, então ela gostou dele e tal, não ia apitar muito, enfim, e logo, inclusive ela já começa tentando burlar o negócio, ela diz, não, Bassânio, fica mais tempo aí, não vai agora pra urna não,
porque a regra era que ele tinha que ir direto para a ONU, mas ele tem que ir para a ONU, foi para a ONU. E ela burla o concurso, porque ela começa a cantar uma música de fora, e uma música que, isso não está muito claro na peça, como nada está muito claro na peça, mas isso não está muito claro, e ela começa a cantar uma música cuja rima é com chumbo. E o Bassano, então, olhando para o ouro, para a prata, para o chumbo, ele acaba escolhendo a urna de chumbo, onde encontra, então, a peça. Eu estou tendo que resumir, é infinitamente mais interessante, porque tem os pretendentes que vão para o ouro e discutem por que vai para o ouro, para a prata, mas isso vocês vão ter o prazer, já que já não tiveram, de rever e de encontrar essas respostas. Mas ele acaba indo na chumbo. E aí ele fala isso, que é uma brincadeira comum no Mercador, que é a história da aparência contra a realidade, né? Que é um tema absolutamente atual. Então ele vai... Então, é lindíssima, e o Bassano acaba escolhendo, então, a urna de chumbo e descobre, então, que alegria, que a foto da Pórcia está lá. E aí, muito contentes, muito felizes, só que nessa hora, então, ele também tem a notícia de que os barcos do Antônio, né, do Mercador de Veneza, porque o Mercador de Veneza é o Antônio, né, do Antônio não chegaram, e que logo ele não tem como pagar o Shylock. E aí, você tem que voltar agora para Veneza para ajudar o Antônio, que, coitado, vai ter que entregar a libra de carne, porque o Shylock está executando a garantia. Pórcia, naquela hora, então, se coloca totalmente ao lado dele, entrega para ele dinheiro, faz o que você quiser, ajuda o teu benfeitor, e ele então foge para... Você passa adiante? Tá? E aí tem uma questão também atual, porque o Salarino, que é um amigo do Antônio, né, quando o Antônio conta para ele, não chegou, eu não paguei a dívida, vou ser condenado. O Salarino, que é um amigo dele, diz, mas fica tranquilo, porque essa obrigação que você estabeleceu, ela é doida. Ninguém vai tirar uma libra de carne sua. E ele vem com um tema que a gente podia dar lá para o Fux agora, que está examinando essa questão do royalties, né, que é o seguinte, olha, o Dodge não pode impedir o custo da lei, por quê? Porque Veneza é uma cidade de mercador. Se a gente aqui não respeita os contratos, ninguém vai fazer negócio em Veneza. Veneza, que é uma cidade internacional, vai embora, né? Estou dizendo isso porque também é um tema muito atual, por conta agora dessas questões todas de respeito aos contratos, porque realmente se a gente vive num país em que os contratos não são respeitados, né? Os estrangeiros, né? Nem nós mesmos vamos ficar seguros, e muito menos quem não é daqui para vir aqui negociar. E ele tem esse cuidado, essa visão inteligentíssima, né? E muito atual, né? Não, vai respeitar sim. E eles vão, então, finalmente, para o Dodge. Você passa, Henrique, por favor? Bom, então, começa, então, o Dodge com questões que são de uma profundidade, assim, arrebatadora. Pô, porque o Shylock disse, eu quero a minha garantia. Tem um detalhe aqui que é importante contar para vocês, que o Shylock tem uma filha, chamada Jéssica. E essa filha dele, ela foge. No curso dessa história, ela foge levando uma parte da fortuna dele, né, com um cristão. E ele fica desesperado. Então ele recebe essas notícias mais ou menos na mesma hora. A que a filha fugiu e que o Antônio, que é desafeto dele, né, não vai pagar. Aliás, mais que desafeto, muitas pessoas leem também como um rival econômico dele. Com uma diferença, que ele não cobrava juros. Então, na verdade, era mais que desafeto, era o concorrente dele, concorrente sem juros. Quer dizer, mau concorrente, né? Ele fala isso para ele, pô, você é um desgraçado, você não cobra juros, pô. Meu negócio pode ir adiante. Então, ele tinha ali a chance de se vingar da humanidade inteira, né? E aí ele vai pro Dodge e diz, não, eu quero a minha garantia, você me prometeu. Você vai lá, e aí ele diz isso, porque a misericórdia, pô, só volto um minuto, que eu fui rápido, mas tem uma grande questão também, uma enorme repercussão jurídica, que se eu não estou errado, por que eu tenho que ser misericordioso, né? Isso é uma reflexão profunda para todos nós. Mas voltando aqui, aí vai adiante, Henrique, desculpa. E ele coloca, né, pro Dodge o seguinte, olha, eu comprei, está aqui o contrato, você tem que respeitar o contrato. Se você não respeitar o contrato, você está desrespeitando o Estado inteiro. Todo o ordenamento jurídico vai desmoronar se você não respeita. Então, eu quero e é meu. E ele exige ao Dodge que fica ali, então, numa situação muito, muito esquerda, embora ele entendendo que não seja razoável, ele fala isso, ele diz, olha, eu vou ter que manter o acordo e vou ter que mandar cortar
a carne lá do Antônio, que ele diz que é onde ele quiser, de preferência mais perto do coração. Você vai adiante, por gentileza. Bom, aí tem uma virada aí da jogada, que é a Pórcia. E a Pórcia, quando soube desse negócio, da história toda, ela disse, mas não vou ficar aqui em Belmonte esperando, né, o que vai acontecer, eu vou para lá. E ela vai, e ela se disfarça de advogado, e vai ao julgamento. E é muito curioso, porque, vocês sabem, naquela época, as mulheres não podiam representar. Quem representava eram só homens, e as mulheres normalmente eram feitas por homens de fala fina, ou jovens normalmente, né? E aí é muito curioso, porque aí é um homem fantasiado de mulher que se fantasia de novo de homem, era o avesso do avesso do avesso, já era uma brincadeira, né? E ela chega lá e dá uma carta para o Dodge, no qual ele vai dizer o seguinte, olha, eu sou uma carta do Belisário, que era supostamente um sábio de Pádua, né? Que diz, olha, você me pediu ajuda, eu não posso vir, mas eu estou te mandando aqui um jovem advogado, jurista, muito culto, que vai poder ser útil de dirimir esse problema. Ele recebe então a carta, muito bem, e ele fala, o Dodge quando recebe, seja bem-vindo. E ele dá duas questões que são processuais, que são interessantes. Que primeiro ele pergunta, ocupar o seu lugar, que é uma questão técnica, né? Você fica aqui. E depois ele faz toma um outro cuidado, que também é processual e relevantíssimo, que é o fato dele conhecer ou não a lide, que é uma exigência mínima do julgador, que ele conheça o ponto, que ele esteja inteirado da questão que vai ser submetida a ele, para que ele possa fazer um julgamento racional, fundamentado. Então ele fala isso e ele diz que sim. Aí depois tem uma cena que é muito, muito discutida, que é interessante, como é que a Pórcia estava sendo um pouco dissimulada, porque ela diz quem é o mercador e quem é o judeu, ela pergunta. Só que na verdade era óbvio quem era o judeu. Por quê? Porque o judeu estava de gibão vermelho, que todos os judeus estavam, com kippá, enfim, era judeu, óbvio. Outras pessoas entendem que isso mostrava que havia uma identidade muito grande entre os dois, que sequer ela poderia identificar que era um, que era outro. Tem toda uma discussão louca sobre isso, mas aparentemente é uma ironia lá fazer essa pergunta. Você passa aí, por favor. E aí ela volta de novo com a história da misericórdia, que era um tema, tá? E ela deve ser mais misericórdia. E ele diz que em que obrigação? Onde é que está escrito que eu tenho que ser misericordioso? Aqui tinha um tema relevante de direito inglês, porque você sabe que na Inglaterra você tem duas jurisdições, dois tribunais, né? O tribunal que julga em função do statute, né? E o tribunal Chancellor's Court, que julga em função da equidade. Um tribunal que tem poder de julgar por equidade, e o advogado, então, ele vai escolher qual é o melhor tribunal para ele endereçar a questão dele. Então tem uma grande discussão, que é uma discussão que vem de 600 anos, qual é o melhor tribunal. E aqui ela claramente faz essa discussão, você tem que julgar pela lei, pelo contrato, ou você vai tratar a questão em termos de equidade, onde é que vai ser melhor esse julgamento. Tá? Você passa para a gente, por favor? Bom, e aí tem uma frase linda, uma fala conhecida da Pórcia, né, na qual ela fala sobre a clemência que deve haver. E é uma frase realmente, uma passagem lindíssima dela, né? Mas ela pede então, para ele ser clemente, para ele ser, né, doce em relação ao eu estou falando um pouco mais alto porque tem um pagode aqui, não sei se vocês estão ouvindo, não exatamente combina muito com o tema que a gente está tratando aqui. Mas então ela pede a justiça, enfim, e é uma frase linda. Mas é muito curioso, porque, de novo, o Shakespeare aqui, como é que ele não deixa a resposta muito fácil? Porque essas palavras são de ouro, mas o conteúdo é de chumbo. Por quê? A Pórcia era totalmente direcionada nesse julgamento. Ela era a juíza, ela era a advogada que ia indicar, né, a árbitra, mas ela, claro, estava protegendo o Antônio. Então ela fala isso, né? Mas depois, como a gente vai ver, você passa adiante, por favor? Isso aqui tem uma frase antes ainda, que é interessante falar, que é o seguinte, o Bassanio vai e oferece, então, tudo, né? Eu dou mais, dou o dobro, dou o triplo para garantir que vai ser feito o pagamento, pedindo para que ele pudesse fazer o pagamento, né, da dívida e, com isso, que a pele, que a carne do Antônio fosse poupada. Mas o Shylock não aceita isso, né? E a Pórcia diz, não pode ser, a regra é regra, quer dizer, pacta sunt servanda. E aqui, essa passagem, claramente você vem a ideia de abuso de direito, claramente, né?
Quando é que o direito é usado de uma forma emulativa, qual é o real interesse, o interesse que tem que ser prestigiado, né? O interesse vingativo, claro que não pode ter o albergue do ordenamento jurídico. E ele diz, não, lei é lei, pacta se observando e imundo que caia. E que você vai adiante, por gentileza. E aí a Pórcia mostra qual era o caminho dela, né? E ela, é uma passagem conhecida, né? Ela diz, olha, tá bom, você pode tirar aqui a sua libra de carne, esse foi o contrato, mas nessa libra de carne não pode ter uma só gota de sangue. Estou acabando aqui já. Não pode ter uma só gota de sangue, porque não foi isso que você combinou. Então o contrato é exatamente, estritamente uma libra de carne. Não pode ser mais que isso de jeito nenhum. E aí, claro, isso inviabiliza completamente o negócio, porque é impossível tirar a carne sem, com isso, também derramar sangue. Né? Obviamente que uma interpretação de contrato óbvia, né, que estava embutido naquilo a gota de sangue. Né? É uma interpretação evidente de contrato, porque sequer é imaginável você tirar a carne sem tirar o sangue. Mas ela fez uma leitura estritíssima, né, e com isso o Shylock entende que ele não vai poder fazer nada e desiste de tudo. Então tá bom, então me dá meu dinheiro. Ela disse, não, agora não, porque você já recusou o dinheiro, né? Então você a conduta já foi de recusar, e mais, ela vai adiante, você passa aí adiante, agora, e mais, não é só isso não, pior, como você ameaçou a vida de um natural de Veneza, você vai perder os teus bens, metade vai para o Estado e a outra metade vai para o ofendido. Quer dizer, então, na verdade, ele ficou desgraçado completamente, né? E só o Dodge vai poder te liberar dessa desgraça. Deixa eu correr aqui. E aí, você só faz mais um? E aí, o Chaco também traz um outro tema que é incrivelmente jurídico, que é o do mínimo de subsistência, da dignidade, né? Essas leis, todas as leis do bem de família. Ele diz, olha, você está tirando tudo que eu tenho. Como é que eu vou poder manter a dignidade? Que é um tema também extremamente atual, né? Mas não tem muita conversa. O Dodge, para piorar, ainda manda que ele se abandone, para ele sobreviver, para que ele abandone o judaísmo, né, e se converta ao cristianismo, que é uma coisa totalmente agressiva, né, quer dizer, até a própria dignidade mesmo dele, né, a identidade dele como ser humano, cultural, religiosa, até isso é violado, e finalmente, enfim, ele vai embora e a peça acaba assim. Essa peça era considerada uma comédia, né, durante muito tempo, e hoje ela é vista como uma peça de muita profundidade. Mas uma coisa interessante, até eu tenho que correr um pouco, é que o Shakespeare ele jamais vai dar uma resposta ao espectador. Na verdade, ele vai trazer questionamentos ao espectador, né? Ele, como eu estava dizendo a vocês, ele nos considera pessoas inteligentes. Então, a gente vai ter que tomar uma posição crítica em relação a isso. O Shylock, não, por exemplo, uma questão interessante. Essa é uma peça antissemita, uma coisa também. O Bloom, que é um grande shakespeariano, começa dizendo que é uma peça antissemita, né? Eu acho que não é antissemita nunca essa peça, né? Por várias razões. Mas, primeiro, a história original era uma história em que que o Shakespeare tomou por base, o judeu não tinha nem nome, era o judeu, né? E o Shakespeare faz o Shylock um cara extremamente interessante, com problemas existenciais, com dúvidas, com dores, que você se identifica muitas vezes com ele. 2, até se você pegar na época, o outro grande escritor, grande teatrólogo da época, o Marlowe, ele fez uma peça chamada Judeu de Malta, que é uma peça também bacana para burro, só que é diferente, porque o malvado, que era o Barrabás, que era o judeu, era malvado, era um cara mau, entende? E o Shylock não tem nada disso. O Shylock, ele era um ser humano, tinha coisas boas, tinha coisas ruins, né? Então não tinha essa coisa, esse aqui é um malvado danado. E aí eu acho que o super trunfo dessa discussão é que na Alemanha nazista o mercador foi proibido. E ele foi proibido por duas coisas. Porque uma parte que a Jéssica se casava com um cristão, que era proibido pelas leis nazistas, e 2, porque tem uma cena lindíssima em que o Shylock olha para o Antônio, que ele está tratando mal ele, diz, por acaso o judeu não tem olho, o judeu não tem boca, o judeu não é igual a você?
que era uma profundidade incrível e que, óbvio, que os nazistas não podiam aceitar aquilo. Poxa, ele está dizendo que nós somos todos iguais, porque obviamente somos iguais, né? Então, se ele fosse antissemita, ele nunca diria isso, né? Então, não pode se entender que exista, né, um antissemitismo aqui, ao contrário, né? Mas a peça foi lida de várias formas, né? Na peça nazista, tinha um cara para fazer uma claque para vaiar o Shylock quando ele aparecia, né? E hoje a visão é uma visão muito diferente, né? Evidentemente muito mais inteligente, mas o Shakespeare permite isso, ele permite isso, na verdade. Eu estava dizendo a vocês, e eu só estou acabando aqui, porque eu estava dizendo que tem 3 plots na peça, né? Tem o plot a questão da urna, tem a questão da garantia, que é uma outra brincadeira, e tem a questão do anel. Qual é a questão do anel, rapidamente, só para encerrar? A questão do anel, na hora que você está casando com o Shylock, com o Bassanio, ela entrega o anel e diz, esse anel é o anel que você nunca vai poder se desgarrar. Esse é o anel que é a prova da nossa fidelidade, da nossa união. E aí, ele fica com aquele anel. Quando ele chega, quando acaba o julgamento, ele, Bassanio e Antônio vão agradecer a posse que eles acham, né, que é o advogado, que é uma grande sátira de Shakespeare, colocar uma mulher vestida de homem, vestida de mulher de novo, como julgador, quer mostrar que aquilo ali é uma grande farsa, né? Então eles vão para eles, como é que eu posso te ajudar? Eu posso pagar honorários para você? Poxa, um absurdo, é um escândalo, né? O mercador realmente, né? Aí ela diz, não, por favor, nada não. Mas aí o Bassanio diz, alguma coisa. Aí ela pensando bem, esse teu anel, eu gostei desse anel, eu quero ficar com ele. Não, esse não posso. Pô, você me ensinou a mendigar e agora você recusa? Me dá esse anel. E aí ele fica naquela situação e entrega o anel. Quando ele chega em Belmonte, a primeira coisa que a Pórcia fala, já vestida de Pórcia, né? Cadê o anel que eu te dei? Que absurdo, você, no primeiro momento, já perde o anel, que escândalo, você deu para outra pessoa. Aí ele fica gaguejo e tal, aí ele olha, pô, você está com o anel? Quem te deu? Foi um advogado que eu dormi ontem com ele aqui, e ele me deu esse anel. Mas como? E aí tudo se esclarece. Mas é interessante a questão, porque é uma obrigação que o próprio credor impediu o cumprimento dela, e que, evidentemente, não pode ser cobrada, porque foi por ato do próprio credor, né? Mas é uma peça mercantil, o dinheiro circula, cada um de um jeito. O Shylock é o usurário, o Antônio é o mercador, a Pórcia ganha por herança, o Bassanio é por empréstimo, o Estado ganha pela punição, o dinheiro circula no mercador. E última frase para a gente aqui ser brindado por uma palestra infinitamente mais interessante, que eu estou ansioso para saber também, como vocês, do que o Denis Barbosa aqui vai dar para a gente. O que é genial é o fato de que não existe o bom e o mal nesse negócio do Shakespeare, né? As peças, os personagens são de uma profundidade incrível, eles são de carne e osso, e não tem aquela coisa de, olha, esse aqui é o malvado, esse aqui é o bonzinho. São todos seres humanos, como nós, que têm atitudes de grandeza e tem as suas dificuldades também, como todos nós temos, né? Isso é uma lição importantíssima, né? Nós que somos usuários de direito, porque isso é o que a gente vai ver na nossa vida, é o substrato que a gente vai encontrar, são seres humanos, né? Que têm as suas atitudes grandiosas e têm as suas dificuldades também. Mas, enfim, então é um convite a vocês, eu agradecendo mais uma vez o Pedro, agradecendo a todos aqui por essa oportunidade de vir aqui, tratar desse tema tão agradável e talvez sonhar que isso aqui tenha sido um estímulo para outras viagens shakespearianas e agradecer demais a atenção de vocês. Obrigado. Doris Castro Neves. Parabéns, tom coloquial, palavras seguras, firmes. Eu vou quebrar o protocolo, porque eu gosto de quebrar o protocolo. Eu vou pedir à dona Doris e ao nosso querido Pedro que ocupem lugar à mesa, para eu ter aqui pai, filho, mãe e filho, e essa mesa vai ficar altamente familiar. Abandona a Amélia um instantinho, vem para cá, os dois, pronto. E aí vão aparecer na foto. Mas olha, eu queria agradecer realmente uma palestra das mais interessantes, e atuar como moderador nesse tipo de painel é uma loucura. Porque ao mesmo tempo que a gente aprende uma opção de coisa, você acaba passando por uma espécie de carrasco intelectual, sendo obrigado a limitar, não é, essas intervenções realmente maravilhosas. Sobre Shakespeare, eu gostaria de dizer apenas o seguinte: se eu fosse o ghostwriter de Shakespeare, com todo respeito, eu assumiria o risco de qualquer atentado para ser reconhecido como autor de um acervo literário
desse gabarito. Devo dizer, para concluir esse entreatos aqui, já que estamos falando de teatro, que hoje o IAB está vivendo e exercitando o seu viés cultural na mais alta intensidade. E o grande responsável por isso, para você ficar mais orgulhoso que você já é exatamente o trabalho que o Pedro vem realizando aqui, que é digno dos maiores elogios. E eu não exagerarei se pedir uma salva de palmas para eles. E com isso eu passo a palavra ao pai do Pedro, que é o doutor Denis Barbosa. Denis, por favor. Boa noite, muito obrigado pela introdução. A idade traz, pelo menos, um atributo que é a sabedoria. Agora, vocês já viram por que eu fiz assim para fazer com que meu colega começasse a sessão. É exatamente a forma de trazer a atenção para um tema exposto de uma forma não só coloquial, mas intensa e amorosa. É visível o amor que o nosso colega tem pelo texto de Shakespeare, dos textos de Shakespeare aos quais ele se referiu. Eu vou tomar uma outra posição. Eu não vou inicialmente falar de textos, eu vou falar de por que se usar estes textos. O que ele traz, além do fascínio da sedução, de trazer aos advogados os aspectos jurídicos da tessitura de Shakespeare, mas por quê? Qual é o estatuto metodológico que faz com que isso que vocês ouvirem até agora seja também direito e não só literatura, né? O que a gente vai falar rapidamente é a questão do direito de literatura como uma demanda de clareza. O direito é esclarecido, trazido ao mundo real através do que os teóricos chamam de speculum mundi, o espelho do mundo. O espelho do mundo é a literatura. Você se olha no espelho do mundo e se reconhece. O direito se reconhece ao se mirar no speculum mundi. Segundo, a história do movimento chamado Law and Literature, que explica a enorme importância desse estudo relativo, não só da lei, do direito da literatura, mas também do direito e das expressões culturais. Por exemplo, eu vou falar aqui, não só de Machado de Assis, mas muito de cinema americano, que ensina também como o advogado se olha a si mesmo. Eu vou falar também da questão da ideologia da clareza, o que as noções gerais, as noções autocentradas de cada um podem ser transformadas através da mirada no speculum mundi. Como você olha a literatura e, ao se reconhecer, se reconhece também um outro, que é aquele outro espelhado na literatura, na cultura, e com isso pode superar o presídio que é o olhar-se apenas para si mesmo, olhar-se no espelho, que é ao mesmo tempo uma mirada e um outro, é um meio de se chegar a uma visão mais profunda e mais objetiva de sua subjetividade. E, enfim, falar de duas visões de justiça, que são as duas visões do que é a posição do advogado, né? Então, vamos lá. Primeiro, esse tema tem sido extremamente quente, né? O nosso livro do nosso José Roberto Castro Neves, que vocês vão encontrar lá fora, o livro do Lênio Strecker, que acabou de ser publicado pela Atlas, né? E tem também um texto meu de 2011, que trata sobre o assunto. Quer dizer, não, isso é só literatura recente, tem muitas mais coisas interessantes, né? Bom, acabamos de ouvir falar
de mercado de Veneza. Vamos ver uma outra perspectiva e fulminante que olha o mesmo problema que Castro Neves acabou de tocar. E Hering, no seu Der Kampf auf den Recht, fala disso que ele falou, mas fala de uma outra visão. Né? Diz ele, o poeta, ele está falando de Mercador de Veneza, descreveu melhor de qualquer filósofo de direito poderia ter feito. Ele descreveu o problema do direito nesta peça que ele acabou de dizer. Né? O Mercador é um dos exemplos mais claros da eficácia e inter-relação entre a literatura e o direito. O texto de 1872 de Hering é assim. Ele pega um trecho que na tradução em português está: eu quero a sentença. Na verdade, em inglês é I crave the law. Eu necessito profundamente do direito. Né? Diz o Hering. Nessas 4 palavras, o poeta descreveu a relação do direito no seu sentido subjetivo com o direito no seu sentido objetivo, definindo o sentido do termo como uma luta pelo direito, melhor do que qual filósofo do direito poderia ter afirmado. Então, o Shylock chega perante o Dodge e diz: eu quero o direito, eu, subjetivo, quero a aplicação objetiva da lei. E aí ele me aponta: esta aí é a luta pelo direito. Der Kampf auf den Recht, que é o título do livro que ele pôs isso. Neste momento, Shylock está lutando pelo direito. Ele quer que a subjetivação, a vontade, alcance o seu destino, que é a prestação. Né? E assim como ele diz, como diz o Hering, essas 4 palavras transformam a reivindicação de Shylock em uma questão de direito veneziano. Ele pôs perante o juiz a reivindicação: eu quero que me seja aplicada a lei. Continua, esse texto não é meu, é de Hering. A que dimensões poderosas gigantescas como fraco cresce quando enuncia essas palavras? Não é mais o judeu que exige sua libra de carne, é o próprio direito de Veneza que bate às portas da justiça. Pois seu direito e o direito de Veneza são uma só coisa. No momento que ele expressa a reivindicação pela prestação jurisdicional, eu quero o meu direito porque o direito de Veneza é o direito dele. Né? Ambos se erguem, operam juntos. Nessa reivindicação, ele estabeleceu a relação entre o subjetivo e o estatal. E, recebida a prestação, se configura o direito como uma relação intersubjetiva entre um ser vivente e o Estado como pessoa. Né? Então, continua Hering. A profundidade de visão de Shakespeare, descrevendo a Irmã do Shylock como um anseio mais forte que isso, uma sede, fome ou desejo físico pelo direito, demarcaria a intensidade da relação entre a pretensão do credor e o direito objetivo. Então, eu aproveitei, lógico que eu tinha que falar depois, né, para pegar tudo que ele tinha exposto, e eu não poderia expor com mais intensidade aquilo que é necessário para vocês entenderem a visão do Hering sobre esse ponto em princípio. Mas isso ilustra também o meu próximo passo, que é qual é a função do direito e da literatura. Né? Não só nas universidades americanas, mas o que acontece é que existe um movimento ou uma tendência de uma matéria nas faculdades de direito que chama Law Literature, onde se usa não só a literatura, como eu já disse, mas a cultura, inclusive a cultura popular, como um instrumento de iluminação do direito, como a criação, como a prática de olhar esse speculum mundi, essa reflexão
iluminativa do mundo. Né? Bom, vamos ver quem é que fala isso. Richard Posner, para começar, né? O livro dele, sobre Law and Literature, citando Habermas, né? Max Horkheimer e Adorno, que o Posner aponta como são os inauguradores dessa tendência da ligação da filosofia do direito e da literatura e da prática do direito e da literatura. Né? O Law and Literature é apenas uma das várias tendências antipositivistas que tenta atuar na formação do profissional de direito de forma a resgatar os aspectos humanísticos de que a carreira jurídica não se perdendo. Né? É um resgate de um advogado que não é o advogado presente. O advogado tecnicista, positivista, estranho às ruas, estranho aos anseios. Né? Vou voltar aqui. Acho que eu perdi alguma coisa. Não, já perdi. Está ali o Habermas. Bom, quem já fez isso? Primeiro, o nosso eminente Raimundo Fauro, ex-presidente da OAB, que escreveu um livro magistral sobre Machado de Assis. Né? A Pirâmide do Trapézio, em que ele analisa a obra de Machado de Assis de um ponto de vista sociológico, extraindo da tessitura ficcional um reflexo profundo da nossa história e da nossa estrutura política e vivencial do tempo de Machado de Assis. Outra testemunha interessante é um livro de Eliane Junqueira, que faz alguns anos se debruçou também sobre esse assunto. Né? Veja que não é uma coisa exatamente nova. Bom, vamos agora reinsetar o elemento que Ehring trouxe, né? Como o poeta ilumina o direito. Por que o poeta ilumina o direito? Como isso se dá, qual é o estatuto metodológico disso? Né? Dizia Engels, eu e Marx aprendemos mais de Balzac que com todos os cientistas sociais do século. Balzac era capaz, segundo a sensibilidade de Engels, de adentrar a sociedade, reproduzir a sociedade em um modelo reduzido, modelo esse reduzido que os cientistas sociais Marx e Engels eram capazes de modular e operar. Então, a literatura opera como um modelo reduzido. Né? Essa noção de Lévi-Strauss, que a literatura é um modelo reduzido da sociedade. Você pega a literatura e transforma e é capaz de apoderar-se, porque é um modelo reduzido. Você não pode construir, não pode operar sobre as reivindicações aí fora, mas se você falar das reivindicações num texto literário, é capaz, inclusive, de ser mais penetrável a interpretação sociológica, porque foi reduzida, e reduzida por um gênio ou por uma sensibilidade que é o do poeta. Né? Então, o próprio texto de Karl Marx ali o processo de vida dos indivíduos, como pode aparecer neles e na imaginação das outras pessoas, o que os homens dizem, imaginam, pensam, como narrado, como concebido. Este é o objeto da ideologia e da literatura. Da ideologia e da literatura. Ambos têm o mesmo matéria, mas o tratamento é diverso. Né? Então, diz Marx e Engels, os fantasmas formados no cérebro humano são também necessariamente simulações do seu processo vital, o que é empiricamente verificável e constrangível por premissas materiais. Moralidade, religião, metafísica, o resto da ideologia e suas formas correspondentes de consciência, assim, não mais
e consciência, elas são ligadas ao processo vital. Toda essa percepção do mundo está ligada à própria vida. E por isso, pela falta de independência, elas não têm objetividade, não são objetos do próprio conhecimento. Você não pode conhecer a si mesmo. Você não pode ter uma visão objetiva daquilo que é o seu espaço de vida, que é a ideologia. Né? Como num texto antigo, feito para o meu primeiro mestrado, lá em 79, no nível subjetivo, o jurista é parte do seu conhecimento, pois o pensamento jurídico traduz-se em vivência. Tal conhecimento é autocentrado. O advogado pensa e raciocina na sua própria posição, na sua posição e na posição da sua classe. Ele não tem a objetividade de ver, falar e interpretar terceiros. Tal conhecimento, o conhecimento nosso de juristas, é autocentrado e não se distingue naquele ponto daquilo que classicamente se denomina ideologia. O advogado age, vive, submerge-se e sobrenada na sua própria visão. Né? Ao nível do conhecimento, esse discurso do advogado, o discurso da advocacia, é automotivado e autorreferencial. Ele não é um discurso de conhecimento, ele não é um discurso de transformação. Né? Ele é um discurso de autoafirmação, o que na epistemologia chama um discurso ideológico. Então, dessa maneira, compartilhando a ideologia e o processo de conhecimento autocentrado, a gente vive apenas falando, conhecendo dos nossos próximos problemas, da nossa classe e dos nossos pares. A dogmática, o direito, participa da técnica na sua forma de criar conhecimentos por aplicação prática concreta. Bom, Marx tinha uma posição em que ele não acreditava que o direito se destacasse, né, com uma história própria. Ele era simplesmente uma ideologia. Né? Diz o autor que falando de Marx, assim os juristas tendem a acreditar que o direito, o Estado, determina a vida da sociedade, e não a sociedade determina a vida do direito. E, na verdade, a sua atividade diária leva a acreditar que sim, a nossa atividade diária é o direito. Então, a gente vai entrar com um mandado de segurança e vai entrar com uma medida no Supremo Tribunal para mudar a política do Congresso Nacional. Essa é a nossa visão. Nós somos a fonte da vontade e da lei. Né? Nós, como entidade global. Então, o que determina a sociedade, no entanto, não é a nossa visão, não é a prática, nem a política. A visão marxista é a economia que determina, em última instância, tudo o que acontece. Né? Não vou fazer uma análise do que está acontecendo na rua, porque nem tenho competência, mas há de se imaginar que há um elemento sobredeterminante na ordem econômica que leva a esse tipo de manifestação. Então, diz o Marx, a igualdade magéstica, né, majestática da lei proíbe o rico e o pobre de dormir debaixo das pontes, de mendigar, né, sob as estradas e roubar o pão. Esta é a isonomia, dizia Marx. A isonomia do artigo 5º, caput é isso. Rico e pobre não podem mendigar na rua. Né? Então, vamos daí para uma questão de direito, do direito para a literatura. Né? Mas, quando você transporta essa visão, esta visão autocentrada para a literatura, aquele objeto que é objetivado e, na verdade, ela reproduz de uma forma diferente e objetivado a realidade que está mimetizando, é outra coisa. Né? As contradições sociais que informam um dado à obra literária são mediadas dentro da obra, eles são resolvidos, como no caso do conflito Sherlock e Antônio na peça. Os conflitos que estão aí, os conflitos sociais, os conflitos pessoais, os conflitos jurídicos, são mediados de tal forma que você possa ver mais fundo que o teu cotidiano lhe permite. Mais fundo do que o filósofo, segundo o Hering dizia,
mais fundo que qualquer filosofia do direito, o poeta é capaz de ver as profundidades das relações humanas. Então, diz o autor, seja qual for a posição ideológica que você tenha, que o autor tenha, o autor pode trazer os aspectos subjetivos, distorcer fatos e chegar a formas sedutoras e sensuais, de maneiras que revelam as realidades humanas escondidas atrás das expressões. É o que o nosso Castro Neves dizia, quer dizer, o Shylock é uma pessoa tridimensional. Ele permite, através dessa tridimensionalidade, superar a simples bidimensionalidade da outra peça de Marlowe, em que o judeu é judeu. O judeu é mau. Ali, não, o poeta, que um poeta maior, ele dá uma tridimensionalidade, e essa tridimensionalidade faz o problema muito mais denso e muito mais importante, muito mais digno de conhecimento e de reprodução. Né? Então, o Marx dizia, mesmo Balzac, que é um autor profundamente burguês, faz com a sua sensibilidade de visão discernir e reconstruir a sociedade, reconstruí-la num modelo de conhecimento que permite a um cientista social como Marx e Engels chegar a conclusões a partir da visão de Balzac. Né? E dizia Lukács, um grande autor dos anos 50, Balzac e Marx foram uma aliança natural, já por ser um fato que Marx leu Balzac com fascínio e citou no Capital. Engels chegou a dizer que ele e Marx tinham aprendido mais de Balzac que todos os cientistas sociais do século. O que a gente vai falar agora, a questão do especulo mundi, aplicando ao mundo, ao nosso problema aqui, não é de jeito nenhum o impacto da literatura sobre mas o uso do sistema social literário como especulo mundo do direito. Vamos examinar o seguinte: o que a gente é, nós, advogados? Nós somos bons? Somos ruins? Qual a nossa função social na sociedade? Para que a gente serve? Isso a partir da literatura e um empréstimo do cinema. Eu vou explicar aqui como é que aconteceu. Não é um interesse intelectual. Um dia eu estava, em 98, estava no meu escritório, me ligou um colega estava assistindo em Itamaraty na negociação de um tratado em Paris, e me diz, Denis, eu preciso provar que conhaque e champanhe já estava em domínio público na data de vigência do Acordo de Madrid de 1891. Então, tá bom, vou ver. É lógico que eu tinha, eu sempre guardo, é uma coleção digitalizada, já em 98 tinha, da literatura brasileira do século XIX. Por que do século XIX? Porque depois vai ter direito autoral, então meus colegas vão me processar, mas do século XIX eu posso ler à vontade. Então, jogo lá o aparelho de busca e procuro o conhaque. E aí me dei conta, cara, isso é um meio excelente para fazer outras pesquisas. Assim, você pode chegar a outras conclusões. Ver o que é literatura, esse corpo coetâneo, coerente, imensamente valioso de produção cultural, representa nas noções de justiça, nas noções de direito, nas noções de advocacia. Hoje, eu escolhi apenas, usando esse método, ver o que a gente é, o que o advogado é. E aí vem a última coisa. Primeiro, pegando a posição oponente, A gente estruturalmente pega dois elementos oponentes para iluminar a relação. A posição do advogado como herói de faroeste. Meu correspondente de Los Angeles me mandou um livro de um amigo dele que é o cinema do direito. E, através disso, aproveitei para fazer essa pesquisa. Esse livro, Real Justice. Real, do sentido duplo, de real, e daquele negócio que rola assim. Bom, primeiro, a posição do Gregory Peck no The Kill a Mockingbird. Acho que vocês já viram aquela
peça, aquele filme em que ele se destrói para defender um negro injustamente acusado de estuprar uma moça. O ano é 62, ainda no momento de extrema veemência do problema racial americano, e é um branco que defende um negro numa sociedade sulista e que se derrama como um herói para trazer aquela cidade para atender naquele pessoa o crave for the law, crave the law, né? Anseio do direito. Segundo, o grande papel do julgamento de Nuremberg, isso é muito perto de mim, porque em Colômbia eu assisti aulas com o promotor de Nuremberg. Então, é uma coisa gozada, se você tem uma ligação qualquer. O meu professor foi promotor de Nuremberg. Mas é isso. É a história do julgamento de Nuremberg. Outra vez o herói, Maximilian Schell, ele se põe como o advogado dos nazistas, dos juízes nazistas. Ele vai perder. Todo mundo sabe que ele vai perder. Mas isso não impede ele de ir até o fim defendendo, porque é a função dele, porque ele é herói, ele vai morrer defendendo o cliente. Né? Man for All Seasons. Aí é o advogado, né? Thomas More, o cristão, né? No momento da mudança da religião na Inglaterra, em que ele se mantém católico. E ele vai advogar por si mesmo perante o órgão judicial. É lógico que ele vai perder, é lógico que ele vai ser executado, mas ele é o advogado. É um filme absolutamente interessante, né? O advogado, né, como herói da... Então, diz os autores, né, que a imagem do herói advogado de Hollywood é uma réplica trazida para, como o Carlos Neves falou, para esse palco maravilhoso que é o julgamento, né, trazido para um microcosmo das bastidores do Oeste, as mesmas contenções e contenções do heroísmo solitário. Né? Eu contra o Estado, eu contra todo mundo. Né? E vai também para a literatura. Né? Os heróis advogados de John Grisham, né? Do Michael Connelly, né? Os advogados são profissionais com capacidade de luta e com uma capacidade de manter os seus, se não os ideais, pelo menos a sua deliberação de lutar para aquilo que ele se propõe como sendo justiça. Né? Então, o herói advogado, ele reproduz o código de honra do honesto, né? O Anatomia Fumanda também é uma história fantástica. O advogado se mata para defender uma pessoa, um oficial do exército que mata outra pessoa. Ele absolve, o cara depois confessa que ele tinha matado mesmo e sai sem pagar. Agora vamos ver qual é a perspectiva da literatura do século XIX. Segundo os nossos autores, Machado de Assis e outros, nós não somos exatamente um herói do Oeste. Né? Esse é o texto que eu fiz, não importa. Bom, primeiro, um texto que o meu colega Carlos Neves não citou, né? do Henrique VI, que é a primeira coisa a fazer é matar tudo quanto é advogado. Né? Esse é o contraditório depois. Tá bom. The first thing we do, kill all the lawyers. Né? O alienista, Machado de Assis, o alienista é um texto muito querido pelo Pedro. Não? O homem foi tempo com o advogado, confessou ter falsificado o testamento e acabou pedindo que ele tomasse a causa. O advogado não se negou, estudou os papéis, arrasou legalmente e provou todas as luzes que o testamento era mais que verdadeiro.
A inocência do réu foi solenemente proclamada pelo juiz e a herança passou-lhe às mãos. O distinto juiz de consulta deveu essa experiência à liberdade. Ponto. Esse é o advogado. Né? Ou agora, Lima Barreto, foi buscar lã e voltou tosqueado. Né? O Lima Barreto tem outro ponto de contato comigo. Eu dou aula na UFRJ, ali na Escola de Economia, onde ele ficou preso como doido. Então, eu assombro o mesmo espaço, Lima Barreto. Né? O doutor Felizmino Prachedes Taipiru da Silva ia começar a estupenda defesa quando um dos circunstantes dirigido ao presidente do tribunal disse com voz firme: senhor juiz, quem me quis matar e me roubou não foi este pobre homem que está no banco dos réus, foi seu eloquente e inteligente advogado. Né? Agora, mais Aloysio de Azevedo, né? Diz o advogado: é o diabo, não se pode fazer nada sem verificação do fato, é o diabo. Calaram os tempos. O velho a pensar, o outro de cabeça baixa, o aspecto infeliz, a choramingar baixinho. O réu a choramingar baixinho. E ele tem recurso? Perguntou o advogado. É rico, bastante rico, respondeu o coqueiro. Bem, então vamos ter uma queixa-crime. O velho palitou os dentes mais vivamente. Que diabo, um processo era um processo. Tinha que percorrer todos os componentes e sacramentos. Não se chegava ao fim sem passar pelos meios. A não se podia furtar-se a citação, esconder-se, os oficiais de justiça eram tão fáceis de ser comprados, tão ordinários, vendidos por qualquer lambuja, por um relógio, por um pouco de dinheiro. Isso aí é, outra vez, Álvaro de Azevedo e o bem amado. Né? E agora, o texto mais delicioso que eu conheço, que é o de Martins Pena, O Juiz de Paz da Roça. Uma peça deliciosa. Juiz, a Constituição, está bem, eu, juiz de paz, hei por bem derrogar a Constituição. Senhor escrivão, tome tempo que a Constituição está derrogada e mande prender esse homem. Aí diz o réu: isso é injustiça, ainda fala, suspenda as garantias. E mais um ponto, esse é o crucial. Meus senhores, só vejo um meio de conciliar essa contenda que é darem os senhores este leitão de presente a alguma pessoa. Não digo com isso que me deem. Lembra Vossa Senhoria bem, peço licença a Vossa Senhoria para ir para oferecer. A disputa, o objeto da disputa era o leão, era o porco. Né? As duas partes estavam com o porco. Então eles disseram, não tem como resolver, só dando para alguém. Aí o juiz: faz-me muito favor, tome o leitão e põe no chiqueiro quando passar. Sabe onde é? O réu tomando leitão. Sim, senhor. Pode se restaurar. Estão conciliados. Né? Bom, esta é a visão da nossa literatura, do século XIX, pelo menos. Ela reflete no nosso speculum mundis, e esse espelho talvez não seja distorcido, talvez ele seja claro demais, talvez ele seja demasiadamente crítico, mas é o que os nossos autores vinham da gente. E assim vai. Né? Eu vou adiante. Né? Um texto também relevante de Luiz Homem. Você tem razão, dizia o João Brachael, mas a justiça cega, não pode correr, deve andar com muita cautela, para não tropeçar muito devagar. Não era só a visão do advogado, era a visão do sistema. Né? O sistema todo era crítico. E distante de nós em anos, e tão próximo em sensibilidade, o século XIX, através de uma produção literária vigorosa e apurada, vendo a justiça como valor e como instituição, com ceticismo e desesperança. Ainda bem que é só no século XIX. Né? Não existe, no corpo da ficção brasileira do século XIX, herói jurídico. Os juízes são personagens menores, os advogados interesseiros mesquinhos, o mecanismo judicial menor e periférico. Nenhuma personagem desse corpo de cultura satisfaria os requisitos do herói jurídico hegeliano. Então, mas aí se diria, com Brecht, quem precisa de heróis? Tristes são os que precisam de heróis. Né? Curiosamente, essa unanimidade, a literatura faz uma menção heróica de definir com articulação e riqueza o que é a demanda pela justiça, the crave for the law. Né? Qual o papel da justiça na sociedade? E aí,
estão aí a minha proposta de personagens à busca de um romance. Se alguém, pelo menos que eu consigo lembrar, se há alguns heróis, né, hollywoodianos do nosso tempo, 3 são, talvez, quem sabe o povo acha que o outro é. Muito obrigado. Delicioso. Sinto-me culturalmente sufocado. Eu não vou comentar a sua palestra porque as palavras são limitativas. Eu prefiro aplaudi-las, porque realmente nos brindou com uma belíssima palestra do mais alto nível. Bom, normalmente nós teríamos 5 minutos, mas há uma lição que se extrai de tudo isso, que eu acho fantástica. Tudo começa realmente com as artes, porque o artista cria, o cientista constata e o técnico executa. Graças a Deus não é o contrário. E isso é fundamental. E é que essa trilogia cronológica seja sempre assim, amém. Valendo de uma tolerância teatral, que teríamos mais 5 minutos, tolerância teatral é de 15 minutos, mas é de 15 minutos para começar o espetáculo antes das batidas de Molière. Mas eu vou inverter lá. Então eu vou conceder aos senhores, ao máximo que eu posso fazer, em respeito aos senhores mesmos, né, mais 15 minutinhos, temos 5 ainda, mas ultrapassando em 10 minutos o tempo, se assim o desejarem, se alguém quiser fazer uso da palavra, fazer algum comentário. Quem quer? Schlesinger, por favor. Boa noite, não preciso dizer da alegria, da emoção de ouvir essas palavras tão maravilhosas do Zé Roberto, que eu não conhecia, doutor Denis, e pelo hábito aqui do Instituto, há um microfone aberto, né, e a gente utiliza. Eu tenho 4 pequenos itens, não tomarei, doutor Éboli, mais do que 4 minutos regimentais, que sou treinado. Uma pequena discordância democrática, não sei se é um vício da etnia, mas eu não acho que você possa dispensar do Mercador de Veneza de alguma maneira, se não a pecha do antissemitismo, a do preconceito, né? Talvez uma questão de vernacular, não é? A peça, ela faz uma caricatura do judeu, que ao judeu sensibiliza. E eu, como judeu, posso lhe dar esse testemunho, né? Porque o que talvez não passe para um leitor que não tenha essa origem cultural, os judeus sofreram muito por causa do Mercador de Veneza, porque ele, na verdade, ele reflete, eu não vou dizer que é antissemita, mas eu diria que ele teve o mesmo vício do qual Monteiro Lobato é acusado de uma injustiça atroz, né, que é a questão do retrato de época, né? Quando ele descreve a tia Anastácia nessa polêmica completamente descabida, né? Mas ele reflete a época dele. Então eu acho que a caricatura do judeu, os judeus pagaram por isso sim, né? Posteriormente, essa peça foi bandida, as pessoas repetiam o preconceito medieval, porque o Shylock, embora ele seja absolutamente interessante, não sou eu que vou fazer a palestra, eu só estou exercendo aqui meus 1 minuto e meio, né? O primeiro momento dele é de uma crueldade abissal, quando ele não exige juros. O pior momento do retrato é quando ele dispensa de juros numa forma de uma espécie de uma vingança ou de uma visão a longo prazo, de que ele diz assim, não, os juros não vão me satisfazer, não preciso desse dinheiro, mas essa pessoa me humilhou, né? Ele me humilhou, ele me desprezou como judeu, não como agiota, né? Isso fica muito nítido, acho eu, né? E sai do texto. Então, e no final também me chamou a atenção, não tinha me dado conta, quando ele é expulso como estrangeiro, de estrangeiro não é. Né? Não há nenhuma referência, salvo erro, de que ele seja um estrangeiro. Ele é um morador de Veneza, do gueto, né? E ele é destituído da nacionalidade. Então, essas pequenas coisas que eu gostaria de entender melhor. O segundo ponto, e eu juro que eu vou falar mais 1 minuto e meio, mas eu não posso deixar de falar, né? É que a gente não se lembrou, e acho que vai juntar com a palestra do
professor Denis, que o Ariano Suassuna repete a questão do Mercador de Veneza quando ele quer tirar uma tira de couro das costas do... Alta Compadecida. Né, exato, no Alta Compadecida. É uma inspiração natural que eu só queria lembrar, né, porque é muito interessante e ficou como original no Suassuna, né? Ele esqueceu de mencionar a fonte. Doutor Denis, uma lembrança apenas, eu acho que foi magnífica a sua exposição, mas eu acho que nós devíamos lembrar o espetacular, especial Devil and Daniel Webster, do Stephen Vincent Bennett, né? Que é a porfia do advogado com o diabo inteiramente presente naquele momento em New Hampshire, em que há uma situação que eu não vou, enfim, mas vou sugerir que leiam, né? Em que ele é colocado, um homem que vendeu sua alma, deu um filme, se não me engano, um homem que vendeu sua alma, e depois uns outros pastiches lá de baixa qualidade, mas um homem que vendeu a sua alma, um homem vende a sua alma, e na hora de entregar a alma, que não deixa de ser também uma releitura do Mercador de Veneza, de certa maneira, na hora de entregar a sua alma, diz assim, não quero não vou entregar minha alma não. E o diabo diz assim, não, mas eu quero o que me é de direito, né? The crave of the law, né? Eu quero que me é de direito, eu comprei esta alma, cumpri a minha parte neste contrato, né? Enriqueci esse homem, e ele não quer me entregar a sua alma. Então, esqueci o nome dele, Jabez Stone é o devedor. Ele procura, então, o advogado Daniel Webster, que era conhecido lá como o grande advogado da região, no tempo os republicanos, norte-americanos, e diz, olha, tem essa questão, e ele diz assim, não, eu vou encarar. E faz um júri maravilhoso, que eu só estou suscitando a curiosidade de quem não leu, que é ele enfrentando o próprio diabo. Então não é um reparo, mas só uma lembrança, porque eu acho um filme muito emblemático para a nossa profissão, né? Nós estamos sempre enfrentando o diabo. Desculpe ter passado os 4 minutos. Doutor Carlos Roberto Filhés, muito obrigado por essa palestra adicional. Ultrapassou e fez muito bem ultrapassar. Alguém mais desejaria fazer uso da palavra? Fernando. Doutor Fernando Drummond. O homem que está reconstruindo a nossa biblioteca com todo sucesso. Belíssimo trabalho. Vai em frente, querido. Muito obrigado. Eu, antes de mais nada, eu quero reparar, e foi inicialmente reparado pelo presidente da mesa, né, que é a homenagem que a gente deve fazer ao nosso colega Pedro, que tem feito um trabalho excepcional e está invadindo a área da biblioteca, e muito bem feito, né, ao trazer esse evento cultural maravilhoso para aqui. Era tudo que eu falo assim, até com uma ponta de inveja, sabe, Pedro? Eu sempre quis fazer isso, nunca consegui. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, tá? Então, e no mais, a palestra foi sensacional, algo maravilhoso. Eu devia estar fora daqui há 1 hora atrás, eu tenho uma reunião às 6 horas da tarde de hoje, em outro local, distante daqui. Eu não tem como explicar o meu atraso, apenas vou tentar reproduzir um pouco do que eu ouvi aqui, que eu acho que certamente os meus interlocutores vão de reconhecer isso. E apenas já que é para acrescentar, né, lembrar esse grande personagem da nossa literatura, que foi Macunaíma, né, que explica, né, o nosso caráter brasileiro de anti-heróis, né, que enfrentamos as PMs nas ruas como se a polícia defendesse o errado, e nós os estudantes e manifestantes, agora denominados também como vândalos, né, defendemos aquilo que a sociedade anseia e necessita. Extremamente atual, como foi dito pelo professor Castro Neves, extremamente cultural e interessante, e bem fundamentado, né, na arte, e que reproduz, dizem que a arte reproduz, ou nós reproduzimos o que a arte diz, né? Muito obrigado, e quero ver, Pedro, isso aí tem que ser repetido, não tem de jeito, isso não pode ficar aqui só. Isso tem que ser repetido mais vezes. Espero que não na sexta-feira, acho que a gente vai fazer uma sessão de quarta-feira mesmo aqui,
trazer isso aqui para frente. Parabéns, Pedro, parabéns a essa mesa maravilhosa, o meu querido amigo Éboli, e sem você também nada da biblioteca seria possível. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Realmente essa noite tem gosto de quero mais. E alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Bem, você quer usar o direito de réplica? Não, é muito rápido. Claro. É muito rápido, só duas coisas que são, então, na verdade, interessantíssimas. Uma é que, na verdade, a referência que o Denis fez do Henrique IV, né? A primeira coisa que tem que fazer é matar os advogados. Aquela, se você ler o texto, você vai ver que era um grande elogio aos advogados, na verdade, porque aquela, e claro que tirada fora do contexto, é aquela desgraça, né? Porque aquilo ali é um momento no Henrique IV em que há uma rebelião e os desordeiros lá estão, na verdade, entendendo como é que eles vão fazer, vamos fazer aquilo, vamos matar todo mundo, vamos fazer, e eles estão, o que nós temos que fazer, na verdade, para criar a cisânia? E aí o açougueiro diz, a primeira coisa que tem que fazer é matar os advogados. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é o contrário, né? Olha, a primeira coisa que se tem que fazer para garantir a ordem e a tranquilidade social é exatamente proteger os advogados naquele momento, né? Então, essa é uma citação que, se vista no contexto, mostra a importância dos advogados, e não o contrário. E a outra coisa, que te agradeço aí, eu te conheço de vista para burro e tal, então, então é bom que agora você me conhece também. Mas a primeira coisa para te dizer é que essa é uma discussão lindíssima, né? Se ela é antissemita ou se não é antissemita. Eu até falei que o Bloom, que é um gênio de shakespeariano, entende que ela que o Shylock é antissemita. Mas, assim, entendendo o contexto, o momento em que ele foi escrito, comparando com Marlowe, e toda essa mudança, e essas questões, né, que ele suscita, a gente também é judeu vira-lata, na verdade. Minha mãe é de origem judaica, meu irmão casou com uma judaica, eu advogo para a Hevra Kadish, fui a Israel várias vezes, eu sou assim, eu tenho esse sentimento também, e vejo um pouco, talvez, com os seus olhos. Então, eu também vejo um pouco com os seus olhos, e a minha percepção é que ele é muito humanizado, e o que maltrata não é o texto, é o leitor. E isso é o grande barato do Shakespeare. É como você lê. O Mercador, como eu estou dizendo a você, ele foi proibido na Alemanha nazista. E em Israel, ele é colocado como, olha só, como nós somos vitimizados, como nós fomos vitimizados. E não como uma leitura. Agora, é claro que você pode ter uma leitura ruim. Depende mesmo do intérprete, eu acho, muito mais do que o texto. Eu não acho que seja antissemita o texto, acho que o texto é um texto muito inteligente, que vai dar ao leitor o poder de escolher o caminho que ele vai seguir. E eu particularmente, acho que ele dá esse direito ao leitor e que eu não vejo como antissemita. Acho que ele mostra os abusos, a desgraça que é. Enfim, só precisando te ir embora aqui. Mas obrigado pela tua colaboração. Bem, eu creio que não haverá tréplica, então, mas eu gostaria de encerrar, se os senhores me permitem, essa sessão com um beijo. Estou falando, cara? Refiram-me ao primeiro beijo de Bentinho e Capitu. Quando eu li Dom Casmurro, eu tinha uns 18 anos, era romântico, e ali o Machado de Assis esgota a sua capacidade descritiva de uma maneira extraordinária. Eu estava lendo aquele esquentar amoroso e tal, e eu depois, quase na hora do primeiro beijo, eu fiquei com vontade de estar no lugar do Bentinho para beijar a Capitu. E dizem que a Capitu, jogou a sua cabeça para trás, e o Bentinho a sua cabeça para frente, vê aquele beijo suave. E eu perdi a oportunidade naquela época, porque hoje eu confesso a vocês que eu não poderia ser protagonista desse beijo por problemas de coluna, entendeu? Então, mas com um beijo, com amor, né? Eu encerro essa sessão, agradeço a todos que aqui estiveram nos prestigiando. Realmente você está intimado, né? Eu sou mais velho que você, tenho esse direito a repetir. Merece um segundo tempo. Foi muito bom, tá? Agradecendo a todos, eu desejo a todos uma boa noite e que voltem sempre, porque esse é o IAB. Obrigado.